Parabenizo a você, líder do Ministério da Criança, que está nesse momento participando do curso de liderança do Ministério da Criança. Ele foi organizado pela Divisão Sul-Americana. Se você está aqui, é porque você sente o desejo e a necessidade de crescer. Por isso, mais uma vez, eu lhe parabenizo. O tema que me deram para eu dirigir nesse momento a você fala sobre a inclusão. Eu acredito que é um tema muito importante, porque nas demandas atuais da educação, seja na escola, seja na igreja, é muito importante que a gente perceba o nosso aluno, a nossa criança, como um ser único, integral, que esteja ali feliz, alegre, participativo e que se sinta acolhido em todas as atividades que eu forneço a ele. Talvez também eu estou dirigindo esse tema porque eu tenho um filho com necessidades especiais. As necessidades dele são físicas. Ele se locomove com o uso de muletas, mas me lembro que desde pequeno, na escola sabatina, ele era uma criança que precisava ter um olhar especial. E por isso, nesse momento, eu faço algumas perguntas para você. Quem são os seus alunos? Quais necessidades eles têm? Possivelmente você não tem alguma criança com síndrome de Down, ou talvez uma criança cadeirante, mas será que você não pode ter em sua sala alguma criança que talvez por estar acima do peso, por talvez não se vestir tão bem, ela de alguma forma sofre algum tipo de discriminação? Ou será que pelo seu jeito de falar, ou caminhar, ou se portar, ou até seu sotaque, ela de alguma forma ela não sofre algum tipo de brincadeiras? O que a gente tem feito com estas crianças? Eu vou contar para vocês a história desse garoto, o Igor. Ele chegou sábado na classe da minha escola sabatina. Ele bateu a porta, eu atendi e perguntei, tudo bem, Igor? Ele disse, tudo bem, eu tenho 14 anos, qual que é a minha sala? Eu falei, aqui, você pode entrar aqui ou na sala dos adolescentes. E ele disse, não, eu vou ficar aqui. E ele deixou o irmãozinho na sala ao lado, que era do jardim, e entrou. Percebi pela sua fala que era uma criança que falava de uma forma demorada, um juvenil que tinha uma fala um pouco mais demorada para a sua idade. Também percebi o seu andar ao ele entrar na sala. Ele puxava um pouquinho uma das suas pernas. E logo o incluí, sinalizei que história que a gente estava lendo na Bíblia, o trabalho em equipe. Logo um colega o incluiu, disse, vem aqui, fala aqui com a gente, fica aqui com a gente. E quando a gente perguntou se ele pudesse ler, ele disse assim, eu não sei ler. E em seguida ele ficou ali, eu digo, ele não sabe ler com 14 anos, tem alguma dificuldade. E ele pediu, posso buscar a minha ofertinha? Eu estranhei a palavra ofertinha, porque normalmente juvenil não usa essas palavras no diminutivo. Ele saiu, quando ele voltou, eu já percebi que ele não se sentiu muito bem naquele ambiente, porque ele disse assim, ficou olhando para a sala do jardim que estava com a porta aberta e disse assim, posso entrar nessa sala para acompanhar meu irmão? Nesse momento eu vi que aqueles minutos que ele passou na minha sala, ele não entendeu muito sobre o assunto. E ele se sentia feliz, mais feliz e acolhido naquela outra sala. Você pode ver que nessa imagem, ele está todo feliz no meio das crianças menores e na hora da adoração infantil ele foi à frente. É um desafio para mim e para a minha colega professora, porque nós pouco conhecemos sobre ele, ainda simplesmente foi o sábado passado que ele apareceu em nossa sala, mas já o deixei à vontade para escolher a sala que ele quer participar. Possivelmente ele vai para a sala dos primários, porque do jardim é o irmãozinho que está junto, ele acho que vai sentir-se melhor lá. Será que você tem alguma criança com alguma dificuldade na sua sala? Quando os pais ou os professores recebem alguma criança com alguma dificuldade, com alguma necessidade especial, o que os pais podem pensar ou que medos e inseguranças podem aparecer? Quando meu filho Tiago nasceu e eu vi que ele tinha mielomeningocele e hidrocefalia, eu digo, eu não estou preparada para isso e esse é um dos medos. Será que eu posso fazer o melhor por essa criança que está em minhas mãos, seja como pai ou seja como professora? Eu digo para você que ninguém está preparado, mas você pode buscar auxílio, ajuda de quem tem experiência, da literatura, dos médicos, de psicólogos, de educadores, e a experiência e o lidar com a criança, e Deus lhe ajudando, lhe inspirando, lhe orientando,
você vai sabendo lidar com cada dificuldade, com cada criança, como uma pessoa única. Há também, não só essa insegurança, mas alguns equívocos também, que eu gostaria de falar para você. Um dos equívocos é: creio que devo ser um voluntário, pois Deus enviou estas crianças para me ensinarem. Você percebeu o equívoco dessa fala? Schurter é um pastor que escreveu um manual do Ministério da Criança. Ele diz o seguinte: Deus não envia criança com deficiência para provar a fé de alguém ou ensinar-lhe a amar. Cada pessoa tem o mesmo valor e pode ser uma bênção para os outros, independentemente de suas características. Quer dizer, você não está ali trabalhando com aquela criança, você não é mãe ou professora daquela criança especial para aprender algumas lições. Ela não veio ali para lhe ensinar algumas coisas. Você até pode desenvolver algumas habilidades, algumas virtudes em detrimento do convívio com ela. Mas cada criança vem pela vontade de Deus, não para nos ensinar lições. E esse é um grande equívoco que a gente precisa evitar. Eu vou aceitar trabalhar com essa criança porque Deus precisa me ensinar a paciência. Não é assim que a gente deve olhar esta criança, né? Que necessidades a família de uma criança com necessidades especiais ela passa? Vamos ver? Primeiro, essa família tem necessidade de aceitação. Eu diria para você que eu estou lembrando aqui de uma experiência de uma amiga minha. Eu até mencionei que eu iria falar sobre ela nessa fala minha, nessa experiência que eu vou partilhar agora. E ela disse o seguinte: Eleni, quando eu descobri que meu filho tinha déficit de atenção e hiperatividade, eu tive um alívio. Porque durante 5 anos eu passei me sentindo a mãe mais culpada do mundo. Todos me olhavam com discriminação. Todos achavam que eu não sabia educar o meu filho. E ainda mais que ele era filho de pastor e eu professora da escola. Eu fiquei preocupada quando os alunos, os coleguinhas da escola, o diretor me chamou e disse que eles iriam sair em função do meu filho. E esse meu filho sofreu tanto em nossas mãos porque a gente queria um filho perfeito, um filho que não nos envergonhasse. E a gente não era aceito pelos membros da igreja. Eles olhavam com olhares de discriminação para a gente, como se a gente não soubesse educá-los. E o peso maior por ser professor e meu marido pastor era pior ainda. Essas famílias precisam de aceitação. Eles precisam perceber que os filhos são aceitos da forma do jeito que eles são, acolhidos nas suas dificuldades. Espaço de acolhimento também é o que esses pais, essa família precisa. Acolhimento nas necessidades de seus filhos. Eles precisam sentir-se que são amados incondicionalmente. Eles precisam também, eles buscam na escola sabatina e na igreja amizade e apoio religioso. Não sei que alunos você tem e se você os teve alguma vez. As dificuldades são imensas, são muitas, físicas, emocionais, dificuldades, deficiências também intelectuais. Mas os pais, quando colocam na escola sabatina, eles esperam que os seus filhos também recebam a amizade, o carinho, o amor incondicional da professora e também apoio religioso. Esse amor incondicional que já foi falado é um dos pontos mais importantes. Você precisa aceitar, acolher, oferecer amizade, porque tudo isso é um sinal de que você ama incondicionalmente aquela criança. Tem um verso que eu gosto muito, ele diz o seguinte: porém ele, Deus, sabe o meu caminho. Professor, se você está preocupado que você tem um aluno que você não está sabendo lidar com ele, tenha certeza de que Deus sabe o seu caminho. Deus sabe o que os pais estão passando também. E se você se sente incapaz, o que eu vou fazer nessa situação? Você pode recorrer a Ele, porque o meu Deus e o seu também, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Apoio da família da igreja. Isso é muito importante também. A igreja precisa entender uma coisa e praticar uma crença de que todos os seus filhos, independentes de quais eles sejam, precisam ser ensinados do Senhor. Aqui está o verso da Bíblia, e ele fala isso. Todos têm o direito de aprender a amar o Senhor e a crescer espiritualmente. E ali, na escola sabatina, que eles têm o seu lugar também. Ações da igreja que podem ajudar no processo de inclusão.
Para desenvolver essa fala, eu vou chamar a psicóloga Rose. A psicóloga Roseli Montim é especialista em inclusão. Ela trabalha com a inclusão na rede de escolas adventistas aqui da Associação Planalto Central em Brasília. E ela vai poder orientar vocês sobre as dificuldades de aprendizagem, o que a igreja pode fazer e as famílias também. Agora é com você, Rose. Bem, queridos, a igreja é muito relevante numa comunidade e, consequentemente, ela tem o seu papel no processo de inclusão social. Algumas dicas que podem ajudar em relação a ações que podem ser ações simples, mas que têm um efeito grande dentro desse processo. Gostaria de falar um pouquinho sobre conhecer as necessidades da criança e de suas famílias. Evitarmos emitir juízo de valor ou algum parecer sobre a situação sem conhecermos. Então, uma ação simples, mas que pode ajudar. Parar um pouquinho, entrevistar aquela família, saber de onde vem, qual é o diagnóstico daquela criança, quais as necessidades daquele momento, daquela família, daquela criança. E isso faz com que se evite rótulos, a criança não ser rotulada. De repente, a gente tem algumas crenças assim de que a gente observa um comportamento e a gente já emite um parecer e um juízo sobre aquele comportamento que a gente observou. Então, entrevistar, conhecer, saber a realidade pode ajudar bastante. Uma outra ação que pode ajudar, a partir do conhecimento da necessidade, buscar garimpar os recursos existentes dentro da igreja. A igreja é um lugar muito rico de recursos. Nós temos pessoas, nós temos materiais, e por mais dificuldades que se tenha, ainda assim pode-se dizer que é um lugar onde existam recursos, porque existem pessoas ali. Então, garimpar os recursos existentes também pode ser uma ação importante para que a igreja possa atuar nesse processo de inclusão. Estar consciente que inclusão é um processo que se faz em parceria e sempre acessar a rede de apoio quando necessário. Nós precisamos fazer algumas quebras de conceito, de que a gente dá conta de algumas situações sozinhos. Em alguns momentos, nós precisamos de ajuda e de ajuda de especialistas, né? E nós temos uma política pública nacional que prevê o apoio a situações como essas. Então, o que a gente precisa saber? Que existe uma rede de saúde, de educação, que existem centros de referência, e em alguns momentos tirar algum tempo para ouvir essas pessoas, ouvir esses centros, fazer o encaminhamento dessa família quando necessário. Em alguns momentos onde a gente percebe que a criança ela não está sendo cuidada adequadamente pelos pais ou que ela não está recebendo o atendimento que ela merece e que ela tem direito, a gente precisa buscar auxílios para isso. Uma dica que eu daria, ouça os conselheiros do bairro, tem conselheiros tutelares que podem ajudar nesse processo de orientação de um caso, de reencaminhamento do caso. Não estou falando de denúncia, não estou falando de queixa, estou falando de busca de aconselhamento. Então, todos esses centros aqui de referência, como o CRAS, o CRES, o Conselho Tutelar, hospitais, postos de saúde, podem ser locais onde você tira um tempinho da semana, vai lá, converse com alguém que possa te dar uma dica que vai ajudar no processo. Algumas necessidades especiais que se apresentam e que às vezes nós somos chamados a lidar com ela dentro da nossa realidade lá na igreja. Por exemplo, as crianças com déficit ou perda visual ou auditiva. Existem procedimentos que são indicados para casos como esses. Quando não há alguém na igreja, a primeira coisa é conhecer esse diagnóstico. Qual é o diagnóstico da criança? Às vezes não é uma criança cega, mas é uma criança que tem uma baixa visão. Então, às vezes, os materiais oferecidos para ela precisa de uma adaptação, precisa ser numa letra diferenciada. Ao falar com ela, precisa se adotar uma postura diferente, falar bem de frente, olhando para ela. Enfim, ao conhecer o caso, você vai conseguir mapear as necessidades e ao conhecer as necessidades, então poder intervir de maneira mais assertiva com a criança. Outras dificuldades, crianças com alguma limitação para se locomover. E nesse caso é muito importante a questão da acessibilidade.
verificar e observar se a igreja oferece isso, rampas, e de repente fazer uma conscientização, buscar ajuda também, né? Às vezes a própria estrutura do prédio precisa ser de alguma forma adaptada para receber melhor essa criança. Crianças com transtornos globais do desenvolvimento, e elas podem apresentar uma variedade de comportamentos. É preciso conhecer, observar e buscar as ajudas necessárias. Às vezes alguém que tem uma habilidade grande para a maternidade, uma mãe que tenha filhos e filhos diferentes, nós temos essa gama de recursos dentro da própria igreja. E quando isso extrapola o nosso conhecimento, a gente poder buscar as ajudas que mencionei anteriormente. O que é seguro nesse mapeamento? É a gente não tentar oferecer algo que é nosso, é aquilo que a gente imagina que a criança necessite, e sim algo que ela realmente necessite. Um exemplo que eu daria, crianças com dificuldade de contato social e contato físico, por exemplo, as crianças autistas ou com síndrome de Asperger. São crianças que rejeitam um toque e, às vezes, na tentativa de ajudar, a gente cerca de cuidados, cerca de atenções e, às vezes, de contato, e isso causa uma irritabilidade, a criança não recebe bem isso. Então, é importante estar atento. Transtornos emocionais e de conduta, crianças um pouco mais resistentes a comandos, a limites, também precisam ser atendidas, né? A quem ela atende melhor, quem seriam as pessoas de maior referência para ela, e buscar essas pessoas para a rede de apoio. Às vezes, alguém lá da escola sabatina, uma figura mais feminina, mais materna, não está conseguindo um resultado, porque essa criança precisa de um limite colocado por uma figura de maior estruturação dentro das vivências que ela tem. Então, de repente, chamar alguém com quem ela convive bem, com quem ela consegue se dar bem. Isso também é um recurso que pode ser acessado. Crianças com TDAH, esse é um transtorno muito frequente, cerca de 6% da população escolar, e a gente tem indicativos, pesquisas que mostram que existem escolas que chegam até 11% de crianças que têm esse déficit e esse transtorno, né? São crianças que apresentam um comportamento muitas vezes incômodo para a maioria das crianças e para a maioria dos ambientes coletivos. Ela acaba se dispersando com muita facilidade, tem dificuldade em aprender porque não foca a atenção. Então, poder praticar algumas atitudes simples que podem levar a uma melhora. E lembrando sempre que nós não vamos ter não podemos ter a pretensão de querermos resolver plenamente o problema. Temos uma ideia de processo, de que nós estamos dentro de um processo com aquela criança, que ela tem a igreja, e ela tem a família, e ela tem os contatos sociais, e ela tem a escola, e nós estamos inseridos aí, né? Então, poder dar um pouquinho de atenção, buscar a atenção dessa criança, chamando, estimulando de maneira mais pontual e também de forma atrativa para ela. Buscar saber os gostos, as preferências, as situações em que ela consegue se concentrar melhor e ter uma aprendizagem mais satisfatória. Transtorno de oposição e desafio é também um transtorno de conduta que pode levar a um desgaste muito grande do ambiente coletivo, porque são crianças mais resistentes, assim como crianças hiperativas, né? Tem mais dificuldade com comandos, com limites, com regras estabelecidas. E as crianças com altas habilidades, que são crianças que precisam ser mais desafiadas. Às vezes, aquilo que é oferecido de conteúdo, de materiais e de atividades se apresentam como pouco desafiadoras, e elas acabam tendo comportamentos, em algumas situações, comportamentos de desatenção e até de desinteresse por aquilo que está sendo trabalhado. Buscar novos desafios, conhecer com a família onde essa criança se adapta melhor, qual o tipo de estímulo que pode ser melhor usado com ela. A postura de aceitação e de inclusão por parte do professor é um instrumento fortíssimo no atendimento a essas crianças.
As adaptações do ambiente também, classes menores, mais silenciosas, com rotina bem estabelecida, evitando excesso de estímulos. Às vezes a gente vê muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo dentro de uma sala de aula, e na escola sabatina não é diferente disso. Às vezes uma mãe que está conversando com o professor à porta, a outra professora tentando transmitir um conteúdo ou dirigir uma atividade, e a criança ela fica dividida, ela acaba não tendo um direcionamento e dentro da dificuldade dela se torna mais difícil a aprendizagem. Estabelecimento e listagem visível de regras claras e pontuais que devem ser comunicadas e lembradas a todos. Isso aqui é um aspecto importante. Fazer uma listagem das regras que regem a classe de forma negociada com as crianças, que seria a melhor maneira, não impositiva, mas negociada, e que essas regras sirvam para todos, porque a gente acaba desenvolvendo muitas vezes o hábito de chamar a atenção para as regras apenas daquela criança que dá um pouco mais de trabalho, que tem um pouco mais de dificuldade de se comportar dentro desse contexto de regras e limites. Mas lembrar que as regras são para todos, e de preferência que essas regras, ao serem listadas, elas tenham a participação das crianças. Facilita bastante lidar com as regras que eles ajudaram a construir. Estar atento à criança hiperativa, buscando a sua atenção, a gente já falou um pouquinho disso, sempre que necessário, e envolvê-la em atividades, valorizando a sua participação. Aqui tem um aspecto importante. Às vezes se evidencia demais as dificuldades e se valoriza pouco as conquistas. Então, focar na valorização de conquistas, poder fazer com que essa criança se enxergue como alguém produtivo, alguém assertivo também. Não só alguém que está fora do lugar o tempo inteiro, alguém que dá trabalho, alguém que precisa se chamar a atenção. Quando a gente fala de atenção, aqui a gente fala da busca de atenção dessa criança. Mencionar o nome dela enquanto você está trabalhando uma atividade, pedir a opinião dela, valorizar aquilo que ela disse ou que conversou com você no corredor, trazê-la para o contexto coletivo como alguém importante. Isso ajuda bastante para que ela seja também valorizada pelo grupo, porque os comportamentos desejáveis dela, quando valorizados diante do grupo, pode ajudar bastante numa construção positiva de si mesma. E a professora Eleni tem outras sugestões que ela pode nos dar dentro da área pedagógica, e agora eu gostaria de que ela nos ajudasse. Bom, primeiro, promova um ambiente interativo em que todos possam participar, independente de suas características. Se por acaso você vai fazer uma dramatização sobre uma determinada história bíblica, e ali você tem uma criança que tem dificuldade de se locomover, talvez ela possa fazer um papel, um personagem que quase não anda, não se locomove, ou às vezes você está preparando uma gincana para alguma determinada situação e ela, em vez de participar da gincana, que ela não tem condição, ela possa estar entregando, né, alguns prêmios, algumas tarefas, alguns papéis, e a criança, às vezes, que é cega ou que tem baixa visão, pode também ajudar, às vezes simplesmente entregando um papel para uma determinada pessoa, você coloca na mão dela, outra pessoa recebe, e assim na escola sabatina você vai perceber o que aquela criança, dentro das suas limitações, pode fazer para participar daquela história ou daquela atividade que você organizou do Ministério da Criança. Evite expor a criança em atividades onde não se tenha certeza de que ela possa realizá-las com sucesso. Se você percebe alguma limitação em algum aspecto da criança, evite que ela passe pelo constrangimento de não conseguir aquilo ou de não fazer. Ou então alguma situação que a constranja. Nesses sábados atrás, uma das crianças, na hora de a gente dar as mãos para fazer a oração, 2 garotos se negaram a dar as mãos para uma coleguinha. Depois eu os procurei em particular. Mas vamos imaginar que na sua escola os 2 realmente não querem dar a mão para a colega. O que você faz? Então, minha opinião é de que você deve deixar de fazer aquela oração com mãos dadas para evitar o constrangimento daquela situação. Eu espero que nos próximos sábados os colegas, que depois dessa conversa eles aceitem e incluam. Eles têm as suas razões porque não querem dar a mão para a colega. Possibilite a cooperação entre todos os alunos e oportunize situações de conquista.
Nesse momento, às vezes, é importante também um colega ajudar o outro, né? Se um está com dificuldade de se levantar, porque tem dificuldade de se locomover, que o colega possa pegar na sua mão e ajudá-lo, né? Se alguém tem algum tipo de dificuldade, incentive os colegas a participarem e ajudarem uns aos outros. Dê mais tempo para as respostas. E providencie recursos audiovisuais se isso ajudar. Porque às vezes a gente na nossa ansiedade, a gente faz a pergunta, mas a gente quer que logo venha a resposta. Tem que demonstrar paciência e aguardar. Procure também não ficar somente aceitando as respostas daqueles mais rápidos, daqueles que são mais ágeis e espertos. Se você tem um que adora falar e você quer incluir os mais tímidos, os que não falam, diga a ele. Agora, vamos ouvir as meninas, vamos supor que ela é um garoto, né? Agora eu quero ouvir as meninas, ou eu quero ouvir esse lado de cá. E aquele falante que quer responder tudo de primeiro lugar está desse lado. Eu quero então ouvir a última fileira, porque ele está aqui na primeira. É alguma forma de você, entre aspas, anular aquela criança e dar oportunidade para que os outros participem também. Estou lembrando de uma experiência de uma aluna, que eu vou dar o nome dela de Cida, não é esse o nome, ela não abria a boca na hora da escola sabatina. E quando a gente fazia a pergunta para ela, eu era professora de juvenis em outra igreja, eles diziam, mas professora, ela não fala. E já estava combinado naquela sala que ela não falava e que não precisava perder tempo em fazer perguntas. Depois de alguns dias eu descobri que ela não falava, um dos motivos é porque ela sofria bullying na escola. Num sermão que a mãe ouviu na igreja, me procurou e disse, é isso que minha filha está sofrendo. As crianças espetam agulhas nela, tomam o lanche dela e ela, por não se defender, eles estão realmente atrapalhando muito essa minha filha, o desenvolvimento dela. Falamos na escola com a direção, isso acabou e um tempo atrás voltei nessa igreja para pregar e a mãe disse, eu descobri a causa do fato da minha filha não se posicionar em público, depois eu te falo. Ela ainda não me ligou para dizer, ela tinha um problema mais sério do que até o bullying que ela sofria na escola, que a fazia tímida e fechada, né? E é importante, então, nesse momento eu tentei, não consegui, mas buscaram ajudas depois e agora está começando a falar e se desenvolver. Dê oportunidade para que todos falem também, não somente um grupo. Promova diálogos e ações onde a diversidade é valorizada. Combine com os teus alunos, se você sente que aquela criança que tem dificuldades, ela está sendo de alguma forma desprezada, discriminada, no momento de ausência dela, faça o seguinte, fale sobre as dificuldades, potencialidades, as limitações e previna as outras crianças para que eles não a discriminem, né? Converse sobre isso. E dessa forma você está fazendo com que os alunos observem as diferenças na classe, dentre esses alunos e respeite também. E mantenha sempre a comunicação aberta e honesta com a sua família, com a família da criança, porque você conhecendo as limitações, as potencialidades da criança, e os pais conhecem muito mais do que você, eles vão ajudar a lidar melhor com esta criança. Lembre-se sempre de que a aceitação da criança com necessidades especiais por parte do seu professor favorecerá a aceitação dela pelo seu grupo. Eu encerro fazendo uma pergunta para você. Será que você não tem uma Lorena em seu Ministério da Criança? Lorena é um nome fictício e agora eu apresento vocês ela. Lorena é essa pessoa adulta que está ali, né, no final da foto, ao lado das crianças, está cantando nesse momento. Ali na outra foto ela está atrás, ela tem 40 e poucos anos. E ela atrapalhava muito o culto, porque ela gritava, ela fazia muito barulho, muito revoltada, atrapalhava o momento de adoração na igreja, até que a coordenadora do Ministério da Criança, a professora Erlene Nemes, ela perguntou para ela, Lorena, você não quer assistir na salinha das crianças? E ela, desde esse momento, começou a frequentar os primários. Amou, feliz da vida. Na hora da adoração infantil, ela vai à frente, ela canta, ela participa. E ela, na hora que você está orando, ela também faz a sua oração alta, ela coloca as duas mãos assim no seu peito e ora junto com você. No primeiro momento que eu ouvi, eu pensei que alguém estava falando ao celular atrás de mim. Quando eu olhei para trás, era a Nilda orando ao Senhor, ela vai na oração intercessora na frente e ela acredita em Jesus, aceitou como seu salvador pessoal. Eu faço uma pergunta para você. Uma pessoa com 42 anos foi incluída na sala dos primários da nossa igreja. Feliz da vida, e ela quer ser batizada. Uma pessoa dessa, um adulto, com a mentalidade de 4, 5, 6 anos, não sei, mas já aceitou a Jesus, você não acha que ela pode ser batizada? Jesus aceita a sua decisão? Claro que aceita. Ela decidiu ao lado de Jesus.
E ela, sábado, no final do culto, estava pedindo a roupa dos aventureiros. Ela não conseguia falar laranjado, foi até engraçada, ela tentando se expressar. Eu quero uniforme porque eu sou agora uma aventureira. Jesus ama todos e quer ver todos incluídos. Será que você não tem um adulto excepcional que ainda está lá na sala dos adultos também, participando de um culto que às vezes nem bem entende? E eu quero fazer um apelo a você. Depois dessas sugestões, seja um instrumento nas mãos do Senhor para ministrar estas crianças. Que Deus lhe ajude, a partir desses rápidos conselhos, que Deus lhe ajude a procurar bibliografia especializada. Deixamos aqui no final algumas dessas bibliografias, a buscar conselhos, conhecimento daquela criança melhor por parte da família e dos pais, e que você possa realizar um trabalho para o Senhor, fazendo o seu melhor, fazendo com que todos da sua classe se sintam incluídos. Porque se você está aqui, nesse momento, sendo capacitado, é porque Deus a chamou, Deus o chamou, e Ele vai lhe capacitar para lidar da melhor forma possível, com muito amor, com qualquer criança que esteja em suas mãos. Que Deus o abençoe e que você possa ter muito sucesso ao ministrar o ensino de Deus e do seu amor e de sua palavra aos cordeirinhos que Deus confiou para você.